A gente hoje vai falar um pouquinho sobre um assunto que tem me perturbado já há algum tempo, que é a inteligência artificial, que de alguma forma nos assusta, mas de outras traz benefícios, né? A inteligência artificial é realidade, faz parte do nosso dia a dia. Desde a escolha da melhor rota no trânsito ou quando a gente recebe indicação de um filme naquela plataforma de streaming, sabe quando você entra lá, assiste um filme e depois eles ficam dando aquele filme parecido com aquilo que você gosta? Pois é. A inteligência artificial proporciona vantagens, praticidades que a gente não pode nem reclamar. Mas nada se compara aos efeitos da inteligência artificial na saúde. Poucos segmentos foram tão impactados pelos avanços tecnológicos como a área médica. A tecnologia na saúde mudou radicalmente até a forma com que a gente pensa. O atendimento ao paciente, a gestão hospitalar. Basta lembrar que é por conta da inteligência artificial, na área da saúde, que já existem prontuários eletrônicos. A telemedicina, os hospitais realizam categorização de riscos do paciente, aqueles que passam pela triagem, por exemplo, né? Já fica ali tudo de forma muito automatizada. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, trazer também outros pontos positivos e até pensar aí se existe algum ponto negativo. Eu penso que sempre tem, né? Lado bom e lado ruim, todas as coisas. Eu recebo hoje o médico Dr. Antônio Carlos Endrigo. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo. Vamos sentar aqui para bater esse papo? Inteligência artificial na saúde. Quando a inteligência artificial começa, a gente se assusta, né? Sim, eu vi pela introdução, Cláudia, que você entende do assunto. Eu acho que a gente, às vezes, minimiza o quanto ela já está no nosso dia a dia. E a gente já lida com a inteligência artificial há muito tempo, né? Já faz parte do nosso dia a dia há muito tempo. E a evolução que ela teve recentemente, ela está ajudando muito, principalmente na área de saúde. Então, a gente tem que aproveitar esse momento e expandir cada vez mais e não ter medo dela, porque ela veio para ajudar. E é isso que a gente pretende expandir mais o conhecimento, aprofundar e entrar de cabeça nessa tecnologia que vai ajudar muito a gente. Perfeito. Quando a gente fala desse processo administrativo, da triagem, de perceber logo de cara, porque está tudo mapeado ali, os riscos de cada paciente, a gente também está falando do Sistema Único de Saúde? A gente já tem esse tipo de sistema de tecnologia dentro do SUS? Alguns hospitais do SUS, sim, já tem. E isso é muito importante, porque, lógico, que todo mundo que chega num pronto-socorro, num pronto-atendimento, acha que o problema dele é o maior de todos. E a estrutura médica e de profissionais de saúde tem que separar aquele que precisa de um atendimento emergencial, quando há risco de morte, de um atendimento de urgência. Que é uma dor grave, mas não está correndo risco de vida. E esse paciente em emergência é que a gente tem que atender. Alguns hospitais têm sistemas que separa esse paciente e ajuda o profissional de porta, né, que a gente chama aquele que é o primeiro atendimento. Não só confiar na percepção dele, mas através de informações que o paciente dá, de sinais, de sintomas, já usando inteligência artificial, separar esse paciente de emergência para o primeiro atendimento. Perfeito. Quando a gente, que é leigo, pensa na inteligência artificial na saúde, de cara já vem assim, o Dr. Google na nossa cabeça, né? E todos os chats que tem hoje, que a gente tem a possibilidade, através do chat GPT, a gente coloca lá alguns sintomas e ele vai dar pra gente um possível diagnóstico. E isso, ao meu modo de enxergar, é um risco muito grande, né? Porque no Brasil a gente ainda tem um número enorme de automedicação, que é um perigo à nossa saúde, não é? Cláudia, perfeito. Muito importante você tocar nesse assunto para a sua audiência e a gente tem a oportunidade de explicar. Essa inteligência artificial, ela tem um detalhe importante de como você faz a pergunta. Porque conforme você faz a pergunta, você vai ter respostas diferentes, né? E a gente, um leigo, colocando a história clínica dele no Google, e dá sinais e sintomas que ele acha que é aquilo, ele vai ter uma resposta totalmente diferente do que é um médico que conversa com ele, pode inclusive até usar o próprio Google para colocar aquela história clínica e ele vai ter uma resposta mais adequada, mais dentro do que é a realidade daquele paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando um leigo
usa o Google, que evoluiu bastante. Estamos falando do Google, mas existe o próprio ChatGPT, é outra plataforma que também dá essas respostas. E qual que é o problema dos dois? Você não tem a referência bibliográfica da onde ele trouxe aquela resposta. Por isso que quando é um profissional que usa essas plataformas, ele interpreta a resposta. O leigo não consegue interpretar, ainda mais porque a gente não sabe da onde foi a origem que trouxe aquela resposta. Agora, tem uma questão ética nessa história toda, né? Até onde os médicos, os profissionais da área de saúde podem ir usando a inteligência artificial? O receio é desse atendimento ficar muito robotizado, pouco humanizado. Olha, a questão de ética, a gente vai precisar ter e está encaminhado uma regulamentação do uso da da inteligência artificial. Então isso já está encaminhado, não sei quanto tempo vai demorar, alguns países já evoluíram, principalmente na Europa, já tem uma regulamentação específica para a inteligência artificial. Aqui no Brasil ainda estamos nos primeiros passos, mas está encaminhado. Então isso responde à questão de ética. Agora, o médico sempre é responsável por aquilo que ele endereça ao paciente. Ele é responsável. Então, se ele usou uma plataforma dessa, em cima do retorno que ele teve de resposta e tomou uma conduta, mesmo que seja errada, ele jamais pode culpar a plataforma. Entendeu? Então, ele é responsável. E ele tem que saber interpretar isso sempre. Você está falando da Europa, eu já lembrei que lá eles estão usando a inteligência artificial até para fazer pequenas cirurgias, né? A inteligência artificial, o robô, muitas vezes é superior à nossa própria capacidade? Olha, o robô, numa cirurgia, num ato cirúrgico, ele existe para ele dar uma melhor sensibilidade a movimentos finos que a gente faz, né? As cirurgias robóticas que tem hoje aí já estão assim, sendo utilizadas de forma bem abrangente. Muitas cirurgias já não estão sendo feitas através de abdômen aberto, estão se utilizando os robôs. Ela é muito útil para você fazer esses movimentos finos. E além do mais, Cláudia, as câmeras têm uma definição incrível. Então, você consegue causar o menos trauma cirúrgico possível, utilizando o robô, e essa sensibilidade mais fina, muito menos sangramento, que é fundamental para diminuir o trauma cirúrgico. O trauma cirúrgico, num abdômen aberto, ele tem uma série de fatores que causa lesão, trauma, que é a evaporação do líquido que a gente perde do abdômen aberto. Sangramento é um dos mais importantes traumas que acontece numa cirurgia, e tudo isso o que leva? Um maior tempo de recuperação, mas o paciente fica exposto a complicações, a infecções, né? Exatamente. Então, aonde é utilizada a inteligência artificial? Na questão... Nesse ajuste fino. Ajuste fino. Você está falando, eu estou lembrando, por exemplo, meu carro, ele tem lá um assistente de parar, né? De estacionar. Sim. Se eu deixar ele sozinho, ele vai parar em cada lugar que vocês não fazem ideia. Eu tenho que estar ali. Mas realmente, se a vaga é pequenininha e precisa de muita habilidade, ele é melhor do que eu. Mas eu tenho que direcionar onde é que é a vaga, porque ele enxerga a vaga até onde não existe. Perfeito. Essa analogia sempre vai precisar da gente. Agora, a gente tem alguns médicos que, eu não diria medo, mas tem receio de utilizar, porque sempre se fala muito que medicina é uma arte. Tem aquele ajuste fino do conhecimento técnico, né, de como o médico interpreta o posicionamento do paciente, a fisionomia dele. Esse conjunto é muito importante para o médico, mas os robôs também vão dominar isso. Agora, os médicos vão precisar se preparar nesse sentido também, Totalmente. né, doutor? Que eu estou pensando aqui. Hoje eu tenho
conversado até com bastante profissionais da área da saúde em relação à comunicação, à desenvoltura frente às câmeras, porque hoje os médicos eles precisam ser verdadeiros comunicadores. Agora que o CFM liberou para que todo mundo possa fazer propaganda do seu próprio negócio, da sua clínica, do seu consultório, eles precisam ir lá para as redes sociais e falar bem, e passar segurança e vender seu próprio peixe. E aí eles sempre falam, puxa, a gente não aprendeu isso na faculdade. Não. A parte da tecnologia, ela está acontecendo toda agora, com certeza. O que a gente tem hoje de médico experiente, que tem essa sensibilidade, que tem esse expertise, todo esse conhecimento, vai ter que aprender toda essa tecnologia, né? Vai ter, e poucas faculdades ainda estão introduzindo no seu quadro profissionais com esse conhecimento. Isso é preocupante. E não é só o conhecimento, o que me preocupa é assim, eu vejo que tem gente com muito mais habilidade tecnológica do que outras pessoas. Tem uns que são muito bons e outros que nem tanto, né? Isso não acontece também na medicina? Totalmente. E é perfeito essa colocação. Desses equipamentos? É perfeito, com tudo. Esse conhecimento tecnológico, o médico essa habilidade vai ter que adquirir, senão ele vai ficar para trás. Essa mensagem a gente precisa dar para o seu público, que é fundamental para os médicos adquirirem esse conhecimento, essa habilidade, porque a tecnologia hoje invadiu a área de saúde, e não estou falando medicina, a área de saúde como um todo, porque são muitos profissionais que orbitam em torno do médico. Todos eles vão ter que adquirir essa habilidade, porque é mais equipamentos, sensores. Em algum momento nós vamos estar com uma roupa por baixo que vai monitorar um monte de coisa no nosso corpo, que vão mandar essas informações para alguém. Alguém vai ter que ler e interpretar. Aí, de repente, é um robô que interpreta tudo aquilo, mas ele vai exigir que você tome uma ação. Então você tem que dominar essa tecnologia, senão vai ficar muito para trás. Esquece que tem 3 câmeras aqui te olhando. Entre estar encantado e amedrontado, onde é que você fica mais? Encantado, sem dúvida. Eu volto já, daqui a 2 minutinhos a gente continua o nosso bate-papo. Se você tem alguma dúvida, se você também quer participar desse bate-papo, manda a brasa, vai lá. Vida Melhor Oficial. Vamos conversar um pouquinho, né? De volta com o nosso bate-papo. Gente, hoje eu recebi essas flores da Tati Boing. Ela daqui a pouco estará aqui. E aí ela disse que ela mora em Florianópolis, a Tati. Ela encomendou essas flores com a minha nora, lá na Bena Flores. Coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada. Lindo, né? Um jardim natural aqui. Mas vamos lá, de volta ao nosso assunto. Doutor Antônio Carlos, eu não deixei nenhuma perguntinha no ar, né? Não. Tá. A inteligência artificial, porque a gente tem uma coisa que eu já tenho até falado há algum tempo, que a gente tem vivido na medicina, que é um fast atendimento, um fast medicine, né? E aí tem gente que batalha para a gente ter um estilo mais calmo, né? Voltar a ter aquele exame clínico, né? O paciente ser olhado, ser percebido. Com a inteligência artificial, a gente corre o risco de ficar ainda mais rápido do que já está? Eu acredito que não. Porque o processo de atendimento médico ele é investigativo. É uma investigação que ele faz baseado na história clínica do paciente, conta a historinha, sintomas, sinais que o paciente tem, e em cima dessas informações ele constrói uma hipótese diagnóstica. Quando você junta esse monte de informação, você vai conseguir, através da inteligência artificial, aumentar a produtividade do médico. Você vai gerar mais informações e ele vai, com essas informações, ter as hipóteses diagnósticas, e eu acho que ele vai ficar mais seguro no atendimento. Sabe, eu vou usar a analogia do Waze. Todo mundo sabe como chegar no trabalho e do trabalho para sua casa. Mas todo mundo coloca no Waze porque às vezes aquele dia tem um acidente aqui, aí o Waze manda para um outro caminho, é mais longo, mas você chega mais rápido. E eu acho que o médico vai também para o mesmo caminho. Ele sabe, às vezes, o que pode ser aquele quadro clínico, mas ele vai usar a inteligência artificial para apoiar ele na decisão que ele toma. E quanto mais informações ele dá, melhor é o resultado que ele tem. É o que a gente vê nos filmes, nas séries, e muitas vezes na nossa vida real, aquela junta médica para debater um certo caso, né? Só que ele faz ali rapidinho na hora. Exatamente, aquela junta está lá atrás do computador. Exatamente, ótimo, é isso aí. Você é diretor de tecnologia da Associação Paulista de Medicina. Isso. De que forma vocês
estão estimulando os médicos ou promovendo para que os médicos tenham mais acesso a essa tecnologia? Cláudia, esse é um desafio que a gente enfrenta na Sociopolis de Medicina. Por quê? O médico tem um perfil conservador de uma forma geral. Então, você falar para ele mudar um pouco o perfil dele e ir para um lado mais liberal, usando mais tecnologia, é um desafio. Isso a gente só consegue através de eventos, simpósios, congressos, e é ali que ele tem contato com essas tecnologias e pode tirar dúvidas, exemplos que tem no mundo inteiro usando essa tecnologia, e é onde a gente consegue transformar ele, fazer uma transformação digital no médico. Sair um pouco do lado conservador e ir mais para esse lado mais tecnológico. Perfeito. É o que a gente faz. E precisa fazer, pelo que eu estou entendendo, né? A gente precisa desses médicos capacitados e com esse olhar. Isso é muito importante. Olha, eu quero saber se você tem alguma dúvida aí. A produção já me falou que está organizando as perguntas e que eu não posso ir para elas agora. Eu tenho que esperar mais um pouquinho. Então, eu vou te pedir mais 2 minutinhos, vou dar um recado e eu venho já. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Em que área você acredita que a tecnologia está sendo já muito bem utilizada aqui no Brasil, por exemplo? Tá bom? Tá bom. A gente vai entender já já. Isso é legal por quê? Pra gente até não desconfiar de uma postura do médico, às vezes não ficar com medo excessivo de uma intervenção cirúrgica. Eu me lembro quando meu marido fez uma cirurgia na coluna, isso faz muito pouco tempo. Contei até pra vocês, um ano. Antes de conversar com o médico, eu estava preocupada. Falei, uma cirurgia na coluna, né? Sou antiga. Então, eu falei, esse negócio é perigoso. E aí o médico falou, não, a gente faz assim, ó. É um furinho, faz assim, sai no mesmo dia e acabou. E de fato é. Então, tudo por quê? Por conta da tecnologia. Então, a gente entendendo essa evolução, entendendo que os médicos que estão fazendo é porque já estão capacitados, a gente consegue ficar mais tranquilo. E aí, mais tranquilo, a gente tem uma vida cada vez melhor, tá certo, Carlos? Então, doutora, eu perguntei, né, em que área a tecnologia está sendo mais utilizada? Olha, se você falar de inteligência artificial, eu diria que é a área de radiologia, de medicina por imagem, medicina diagnóstica por imagem. Por quê? E vou para o seu público explicar, dar um exemplo para minha resposta. Mamografia. Mamografia é um exame que as mulheres, a partir de uma certa idade, têm que fazer periodicamente e não pode deixar de fazer. E quando é um exame que você faz, não porque você precisa, mas porque você está fazendo uma pesquisa de um câncer, é óbvio que a maioria dos exames tem que dar normal, a gente espera, né? Então, 9% só das mamografias tem algum sinal que leva à suspeita de câncer, aí tem que fazer outros exames, ultrassom, tomografia. Então, você imagina que um médico que vai ver aqueles exames de mamografia, de cada 100 que ele vê, só 9 tem alguma coisa alterada que chama a atenção dele. Então, é um negócio desgastante para o médico. Agora, quando você usa inteligência artificial, você coloca esse padrão de normalidade para o computador entender. Olha, quando tem esse padrão de normalidade, isso aqui é normal, você não precisa olhar. O computador vai fazer uma certa triagem. Triagem, exatamente. E o médico, ele vai se concentrar só naqueles 9%. Então, quer dizer, você aumenta a chance do médico se dedicar um tempo maior para aqueles exames que precisa de olhar, né, que tem um risco maior de câncer. E já os outros 91% no médico. Perfeito, mas a inteligência artificial não vai substituir, por exemplo, um radiologista que está ali para dar um laudo preciso e específico. Não, nunca vai. Mas ela vai ajudar muito o médico a focar naquilo que é o que importa para ele. Usei o exemplo da mamografia, mas para ressonância magnética, tomografias, ultrassom, todos esses outros exames, ele vai ser muito útil. Eu acho que deve existir um certo receio,
na minha área como jornalista, existe esse receio, né? Será que a inteligência artificial vai substituir? Porque hoje a gente escreve um roteiro de televisão, escreve um texto, escreve um livro, se quiser, através da inteligência artificial, né? Eu fico pensando que deve existir também esse receio, porque o médico já não vai gastar tanto tempo ali para olhar todas essas mamografias, por exemplo, para dar laudo em todas elas, né? Então, Sim. talvez diminua a oferta de emprego? Pode ser que sim. Mas aí o médico vai ter que se preparar para isso. Acho que todas as profissões vão enfrentar esse problema que você levantou. Todas, inclusive a medicina. Estamos evoluindo, estamos mudando, a gente vai ter que encontrar as respostas aí para as nossas questões. Enquanto isso, vamos fazendo o nosso melhor, né? William Silva pergunta o seguinte: até que ponto os diagnósticos realizados por sistemas de inteligência artificial são confiáveis e como são válidos? Excelente pergunta, William. Esses exames, eles passam, como eu disse anteriormente, sempre a resposta final é do médico. Então, não é a máquina ou o computador que vai dar o resultado. O médico é que vai avaliar se aquela resposta está condizente com a percepção dele. Então, o médico sempre é a palavra final. Agora, esses sistemas ajudam muito, muito mesmo, o médico a encontrar o melhor diagnóstico. Essa pergunta eu já acabei de fazer. Onde é mais usada na medicina, então o doutor respondeu que é na radiologia. No momento atual é radiologia. Vamos passar essa tela. Qual a principal limitação da inteligência artificial na área de saúde? Perfeito. Essa pergunta é ótima, porque a principal limitação é ter informação, é ter dados. Porque quanto mais informações você passa para o computador, melhor ele consegue dar respostas. Então, se a gente põe poucos casos como exemplo, ele não vai ter uma base suficiente para dar um bom retorno. E hoje em dia a gente tem a LGPD, que protege as pessoas de compartilhar dados, né? Então, a gente tem aí um conflito. Então, a gente precisa dar mais segurança nas pessoas que compartilham informações, deem informações, e essas informações, quando usadas, têm que ser usadas de forma ética. Então, eu diria que a maior limitação é dados, ter informação. Olha, eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que uma profissão que vai crescer aí é essa profissão que cuida da ética das pessoas. Porque a gente vai precisar ficar de olho em tudo, né? Vai. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina vai ter que trabalhar muito mais. Sim. Vai ter que ficar muito mais de olho, muito mais atento. Sim, Tudo, porque ninguém quer ter seus dados, suas informações expostas, né? Então, e vai precisar, ao mesmo tempo vai precisar. Teremos, se é que já não temos, inteligência artificial operando em cirurgias? Eu acho difícil. A abordagem do uso da inteligência artificial em cirurgia, ela é naquilo que a gente respondeu, comentamos agora há pouco. Na robótica, na sensibilidade. Mas um robô operando sozinho, impossível. Obrigada, Luiz Guilherme. Tem mais alguma pergunta? Do Henrique Descartes. A relação da inteligência artificial com a área da saúde pode entrar em conflito com as leis da robótica? Eu acho que não, elas se complementam, Henrique. Você não consegue aplicar a robótica sem uso da inteligência artificial nessa forma. E a legislação ela é super importante e ela sempre vai acompanhar de que forma ela vai ser utilizada, por exemplo, como você falou, na robótica. E existe alguma legislação sobre o uso da inteligência artificial na medicina? Não, ainda não. Ainda não. Existem projetos de leis na Câmara, mas ainda não existe. Perfeito. Em breve vai ter que existir. Né? Olha, doutor Antônio Carlos Endrigo, médico empreendedor há 34 anos, ele é especialista em cirurgia geral, diretor de tecnologia da informação da APM. Ele está lá no dto.health, dto.health, de saúde, tá bom? Entra lá, segue para você ter mais informações. Muito obrigada, foi um ótimo papo e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigada. Agora vamos lá.